Sara foi a esposa de Abraão e a mãe de Isaac. A narrativa de Sara está registrada no Antigo Testamento, livro de Gênesis. Sara é um nome hebraico que significa princesa, mas antes de ser chamada de Sara, o nome da esposa de Abraão era Sarai. O significado desse nome é um tanto debatido, pois, se for baseado no hebraico, esse nome também significa princesa. Alguns intérpretes sugerem que, ao contrário de Sara, Sarai talvez tenha uma ênfase especial no sentido de minha princesa. Mas, se o nome Sarai for baseado no acadiano, então seu significado é a rainha. Quase todos os eruditos concordam que esse nome tinha relação com a idolatria da Mesopotâmia. Inclusive, se a origem do nome Sarai for acadiana, então esse nome corresponde à consorte feminina de Singu, a divindade da lua venerada na cidade de Uva. Será como for, o importante é que, em relação à aliança de Deus com Abraão, o nome desse casal foi mudado. Abrão passou a ser Abraão e Sarai passou a ser Sara. A história de Sara é notável porque ela era a esposa de Abraão, o principal patriarca do povo de Israel. Sara era cerca de 10 anos mais nova que Abraão. A Bíblia também informa que, além de esposa de Abraão, Sara era meia-irmã por parte de pai. Ou seja, ela é apresentada no texto bíblico como uma filha de Terá, em Gênesis capítulo 21, versículo 12. Não existe muita discussão entre os estudiosos sobre como essa informação deve ser interpretada. Alguns acreditam que Sara era uma filha adotiva de Terá, talvez sua neta, enquanto outros acreditam que ela era sua filha de sangue. Porém, a maioria dos estudiosos cristãos do Antigo Testamento adota a interpretação de que Sara era realmente filha sanguínea de Terá e, portanto, meia-irmã de Abraão. Vale lembrar que a lei contra esse tipo de relacionamento ainda era desconhecida nos tempos de Abraão, sendo ordenada a Israel apenas séculos depois. Portanto, parece que no contexto em que Abraão vivia, esse tipo de união era algo comum. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou partindo, então com ele, de Ur dos Caldeus, passando por Arã e finalmente chegando até a terra de Canaã. A mudança de nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha 90 anos de idade. Antes, porém, devido à fome que castigou a terra de Canaã, Abraão e Sara partiram para o Egito. Na ocasião, Sara já tinha entre 65 e 66 anos de idade. Mas apesar da idade, Sara continuava a ser uma mulher muito bonita, a ponto de Abraão, temendo pela sua própria vida, pedir para que ela se apresentasse apenas como sua irmã. E no Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, sendo que o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para seu palácio. Entretanto, o Senhor castigou o Faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez com que ele chamasse Abraão e o confrontasse por ter omitido a informação de que ela era sua esposa. O faraó devolveu Sara a Abraão e ordenou que eles partissem para longe do Egito, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 12. Cerca de 20 anos depois, outro episódio muito semelhante a isso aconteceu. Abraão, mais uma vez, ocultou a informação de que Sara era sua esposa, e este fato ocorreu em Gerar, na cidade governada por Abimeleque. Na ocasião, Deus avisou Abimeleque em sonho de que Sara era a esposa de Abraão, e caso ele não respeitasse essa condição, Deus o castigaria duramente. Então, Abimeleque procurou Abraão e o questionou acerca de sua atitude. Abimeleque repreendeu Abraão por ter mentido e devolveu Sara a ele. E também lhe deu ovelhas, vacas, servos e servas, talvez como um tipo de compensação pela ofensa. Isso fez com que o patrimônio de Abraão aumentasse ainda mais. Também vale dizer que Abraão e Sara viviam entre um povo pagão antes da convocação divina, e de acordo com as leis da Mesopotâmia daquela época, a condição de esposa e irmã representava uma posição social ainda mais elevada. E, segundo os textos de leis,
O vínculo do casamento era considerado o mais solene. Mas, sem dúvida, algo que marcou a história de Sara foi a esterilidade. Durante muito tempo, Sara amargou a tristeza de ser uma mulher estéril. E essa condição era uma maldição para ela, ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão de que ele seria pai. Sara desesperou-se para lhe conceder um herdeiro. Então, ela incentivou Abraão a ter um filho com sua serva pessoal, Agar. Agar era uma jovem egípcia que servia a Sara, e ao fazer essa sugestão, Sara utilizou um costume frequente, atestado na antiga Babilônia, que era apoiado em uma norma legal de que uma esposa estéril deveria prover a seu marido uma mulher que gerasse filhos em seu ano. Geralmente, a mulher escolhida era uma serva de sua casa. Mas, se Sara usou uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns na Mesopotâmia quando tratou Agar de forma muito dura, pelo fato de a serva tê-la tratado com desprezo. As leis de Ur-Nammu e a lei de Hammurabi, por exemplo, protegiam a primeira esposa desse tipo de situação. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho biológico dentro de 1 ano, e que, tal como Abraão, ela se tornaria a mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por 2 vezes, sendo que a primeira vez foi justamente na ocasião em que seu nome foi mudado, juntamente com o seu marido. Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma teofania e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os visitantes divinos. Ao escutar a profecia acerca do nascimento de seu filho, Sara sorriu com incredulidade, achando ser impossível que algo do tipo se cumprisse, haja vista que sua idade era avançada. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções e por isso Sara foi repreendida com a seguinte frase: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A partir daí, a dúvida deu lugar à fé. Sara foi revigorada e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaac. Após o nascimento de Isaac, Sara teve problemas com Ismael e Agar. Na festa de desmame de Isaac, Sara percebeu que Ismael estava zombando do seu filho e, muito irada, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaac não precisasse dividir sua herança com seu irmão. Só que, se nas outras ocasiões Sara agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia, nesse caso ela estava agindo contrariamente a essas mesmas leis, pois Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. A história de Sara chega ao fim na Bíblia aos 127 anos de idade, quando ela foi sepultada por Abraão na sepultura que ele comprou para a família perto de Hebrom, na cova de Macpela. E, curiosamente, Sara é a única mulher na Bíblia que teve sua idade registrada por ocasião de sua morte. Mas além do livro de Gênesis, Sara também é mencionada no Antigo Testamento, no livro do profeta Isaías, como um exemplo de confiança em Deus e aquela que deu à luz a uma nação israelita. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Sara em 2 ocasiões. Na carta aos Romanos, o capítulo 4, Paulo colocou a questão da esterilidade de Sara como um obstáculo à fé de Abraão e mencionou o casal entre aqueles cuja fé foi contada como justiça, além de se referir a ela como um dos filhos da promessa, no capítulo 9 da mesma epístola. Já escrevendo aos Gálatas, o mesmo apóstolo Paulo se referiu a Sara aqui indiretamente numa ilustração sobre o filho da escrava e o filho da mulher livre. Já o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, também mencionou Sara como um exemplo de esposa, enquanto o escritor da epístola aos Hebreus enfatizou a fé de Sara, colocando-a no texto que ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé.